Senhor. Louvo a Deus por esse convite que o pastor me fez de estar aqui mais uma vez com os irmãos. Essa é a terceira vez já, a quarta vez estamos por aqui. Quando Deus estava usando o irmão ali, de fato é assim. Hoje, quando eu estava pedindo a Deus a palavra, né, aí ficou de fato, cadê a palavra? Que eu não achava, né? Não sentia. Porque tem dias que você lê, eu sei, quando lê já fico com vontade de pregar aquilo ali. Mas hoje eu li de manhã, li, e não conseguia, não tinha aquela. Até o momento em que depois fiz uma segunda oração: Senhor, é o teu povo, dá-me uma palavra. E o Senhor me levou então para o livro dos Reis, o primeiro livro dos Reis. No capítulo 19, vamos fazer essa leitura e vamos falar aquilo que o Senhor colocar no nosso coração. É certo que nos últimos dias eu estava lendo a história do personagem Eliseu, mas eu não vou falar sobre Eliseu, vou falar sobre Elias, que é o predecessor, o que vem antes de Eliseu, que tem também uma história muito profunda dentro da nação de Israel, como profeta, um dos maiores profetas da história de Israel. Inclusive, teve o privilégio de não morrer. Ele e Enoque são os dois homens da história que não provaram a morte, mas foram arrebatados em corpo, vivo. Para a glória de Deus, o Senhor os levou para si. E ele tem uma história que eu quero compartilhar com os irmãos e com aquelas pessoas que estão em casa nessa noite. E porque eu quero compartilhar também. E aí, quando Deus me deu a palavra, me veio à memória o desejo que eu estou tendo nos últimos dias. Inclusive, eu preguei domingo passado na IBM, lá do Valentina. E preguei dentro do tema que o pastor tinha determinado, que ele estava fazendo a exposição do livro de Jonas. Ele deu o primeiro, de Joel. Ele deu o primeiro capítulo. O outro evangelista Jefferson deu o segundo e eu dei o terceiro. Mas já me comprometi nas próximas pregações de temas livres na igreja do IBM, fazer uma exposição acerca da vida de Eliseu. E por que eu estou fazendo isso? Porque existe no capítulo 11 de Hebreus uma galeria da fé. Esses nomes precisam ser lembrados, irmãos. A igreja precisa olhar para os homens de Deus no passado para aprender a ter experiências com Deus nos dias atuais. Por exemplo, quando eu falei, até algumas pessoas ficaram assim, boquiabertas. Porque não lembra, por exemplo, que milagres que foram feitos, é só um parênteses aqui antes de entrar na pregação, né? Milagres que foram feitos por Jesus de uma forma ampla, como por exemplo, a multiplicação dos pães, ressurreição dos mortos, fazer a matéria flutuar sobre as águas, como Jesus fez com Pedro e com ele mesmo andando sobre as águas. Já havia tido um protótipo no Antigo Testamento que foi feito justamente por Eliseu. Eliseu, com 20 pães, alimentou 100 homens. Ele mandou os moços levar, os moços... Mas Senhor, como que nós vamos alimentar 100 homens com 20 pães? E a Bíblia diz que foram alimentados e sobejaram ainda muitos pães. Foi um protótipo daquilo que Jesus veio fazer depois, sendo ampliado para 4 e 5 mil pessoas em 2 vezes que Jesus fez. A matéria flutuar sobre as águas, Jesus fez com ele e com Pedro, mas Eliseu mostrou um protótipo lá quando um machado se perdeu, enquanto um moço estava cortando uma árvore perto do rio, o machado voou. Naquele tempo, eu tenho pensando, mas para que eu desespero por conta do machado? Porque o machado naquele tempo era caríssimo. Os ferreiros eram pouquíssimos em Israel. Pouca gente tinha acesso a armas de ferro. E então ele entrou ali em desespero. E agora, como é que é emprestado? Como é que eu vou pagar? Ai, meu senhor! Eliseu, onde foi que caiu mais ou menos ali? A Bíblia diz que Eliseu tocou com um pedaço de pau na água. E o machado flutuou, ferro flutuou, a matéria flutuou sobre as águas. O protótipo daquilo que Jesus fez depois. Ressurreição dos mortos. Eliseu tinha uma unção tão grande na vida, que a gente costuma dizer
que o crente tem unção até no tutano, né? Eliseu tinha, além do tutano, que até o tutano secou, mas os ossos dele lá no chão onde havia sido enterrado, teve uma invasão, enquanto alguém ia enterrar um morto naquele cemitério, e naquela invasão de inimigos, jogaram o morto dentro da cova de qualquer jeito, e a Bíblia diz que quando o corpo tocou nos ossos de Eliseu, o homem ressuscitou. Então, são exemplos que a gente tem, são vários outros exemplos que a gente tem na vida de Eliseu, que a gente precisa revisitar para saber como é bom servir a Deus, e como quando Deus usa um homem com poder, ele faz coisas extraordinárias para a honra e glória do nome do Senhor. Mas nós vamos ver um pouquinho disso na vida de Elias. Vamos fazer logo a leitura, capítulo 19. Eu gosto de fazer a leitura do texto corrido, depois fazer a leitura, fazer o comentário do contexto. Abra capítulo 19 do primeiro livro dos Reis, que vai nos dizer assim, que nos diz assim: Ora, Acabe fez saber a Jezabel tudo o que Elias havia feito, e como matara a espada todos os profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: Assim me façam os deuses e outro tanto, se amanhã a estas horas eu não fizer com a tua vida como a um deles. Elias teve medo e correu para salvar a sua vida. Quando chegou a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. Ele mesmo, porém, foi ao deserto, caminho de um dia. Chegou e assentou-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, dizendo: Já basta, ó Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitando-se dormiu debaixo do zimbro. De súbito um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Ele olhou e viu que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Tendo comido e bebido, tornou a deitar-se. O anjo do Senhor voltou segunda vez, tocou e lhe disse: Levanta-te e come, pois muito longo te será o caminho. Levantou-se, comeu e bebeu. Com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Que fazes aqui, Elias? Respondeu-lhe: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei e agora estão tentando matar-me também. Disse-lhe Deus: Vem para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor, pois ele vai passar. Então um grande e forte vento fendeu o monte e despedaçou as penhas, que é as rochas, diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, uma voz calma e suave. Ouvindo a Elias, envolveu o rosto na sua capa e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Então lhe veio uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? Respondeu ele: Eu tenho sido um extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei e agora estão tentando matar-me também. Disse-lhe o Senhor: Vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Quando lá chegares, unge Azael, rei da Síria, e Jeú, filho de Ninsi, ungirás como rei de Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar da espada de Azael, Jeú matará, e quem escapar da espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não beijou. Assim partiu Elias e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois diante dele. Ele estava
com a 12ª, Elias passou sobre ele e lançou a sua capa sobre ele. Amém? Meus irmãos queridos, essa história nos chama muito a atenção. E antes de eu dar o desfecho dela, eu quero contar para vocês o contexto dessa história. Como foi que Elias chegou a essa situação, em que muitos até têm caracterizado como a depressão de Elias. E eu quero até falar sobre isso no final da pregação, para tirar essa falsa ideia que foi infiltrada na mente de muita gente, inclusive em revistas de escola dominicais e em livros eu já encontrei essa expressão de que Elias teria tido depressão. Eu vou tirar, em nome de Jesus, hoje, essa impressão errônea que está sendo divulgada por aí, até por gente grande. Vou tirar pelas escrituras, porque maior do que qualquer interpretação, maior do que qualquer pastor ou escritor de renome, é a palavra de Deus. Nós não podemos ir além daquilo que está escrito. No capítulo 17, que é quando começa a entrar em cena, por que Elias chegou aonde chegou, nós temos então um chamado de Deus. Deus chama, até aqui na Bíblia não tem se falado nesse profeta. Até aqui nós não tínhamos tido notícias desse profeta. Mas a partir do capítulo 17, é apresentado Elias, o tisbita. Não temos menção de quem é seu pai, de quem é sua mãe. Nós não temos menções como essas acerca de Elias. Mas temos um chamado de Deus. Deus chama Elias e diz: vai de encontro a Acabe. Quem era Acabe? Um rei ímpio, filho de Oni, fundador de Samaria. Samaria, a capital da nação de Israel, porque nesse período aqui já havia tido a separação dos reinos. Existia aqui o reino de Israel, que era o reino do norte, e o reino de Judá, o reino do sul. Neste reino de Israel estava reinando Acabe, um homem que, já tendo uma herança maldita vindo de seu pai, que foi um grande transgressor das leis de Deus e dos mandamentos do Senhor, que não temeu ao Senhor. Além de ele ter essa herança maldita, ele casou com uma mulher também maldita. Por quê? Porque adorava deuses estranhos. E não somente isso, ela não somente adorava, mas ela importou para Israel deuses cananeus, e trouxe também com ela vários profetas. Pelo menos nós vamos ver aqui no embate que Elias vai ter 400 profetas de Baal e mais 400 de Azerá, certo? Então nós temos aí pelo menos 800 profetas, aliás, 800 sacerdotes vindo para Israel para levar o povo a caminhos que não agradavam a Deus e que, portanto, estava em desobediência com Deus. Aí Deus chama agora Elias e diz: vai e dize a Acabe, que nem vai haver orvalho nem chuva até o tempo que eu determine novamente. E Elias então se encontra com Acabe e diz então para ele, segundo aquilo que o Senhor mandou, que não haveria mais chuva até que, segundo a palavra de Deus, pela boca de Elias, viesse novamente a ordem para que viesse chuva sobre a terra. E Deus disse: depois que tu disser, tu não fica, tu sai, tu te retira, vai para um lugar deserto, lá para Quiriate, e eu ali vou te alimentar, porque já tenho ordenado a corvos que tragam alimento para ti. E assim ele fez, segundo a palavra do Senhor, e ele trouxe a mensagem para ele e se retirou para Quiriate. Só que Elias, irmãos, teve um ministério que foi provado o tempo todo a sua fé. Nós temos que aprender com esses homens, pastor, porque nós estamos vivendo numa época em que nós somos tentados, mesmo pelo evangelho que tem sido pregado na televisão e nos rádios, de que tudo tem que dar certo na nossa vida o tempo inteiro, de que tudo tem que dar uma bênção na nossa vida o tempo inteiro, que se der uma coisa errada na nossa vida é o demônio, se der uma coisa errada na nossa vida é maldição. Não é não. Deus prova a nossa fé, irmãos. Muitas vezes é o demônio mesmo, mas a gente tem o poder de Deus para repreendê-lo. Mas a grande maioria das vezes, na verdade, Deus está provando a nossa fé. E aqui Deus mandou ele ir, sustentou por um tempo. Os corvos traziam pão e traziam carne.
E ele tinha água do ribeiro. Mas a Bíblia diz que Deus provou ele quando fez com que o ribeiro se secasse. Deus deixou o ribeiro secar. Quantas vezes nós estamos na mesma situação? Mas Senhor, a crise está tão grande. O Senhor só tinha deixado essa porta. E essa porta agora se fechou. O que eu vou fazer da minha vida? Sabe o que Elias fez? Elias estava na presença do Senhor. Mas quando o ribeiro secou, a Bíblia diz que veio a ele a palavra do Senhor. Porque Deus nunca deixa o crente sem uma palavra, viu? A porta se fechou, Deus vai trazer uma palavra e vai dar orientação para você, para onde é que você deve ir. E às vezes, quando Deus manda, pastor, para onde nós devemos ir, nós até nos surpreendemos. Senhor, será que é para lá mesmo que eu tenho que ir? Porque Elias foi direcionado por Deus aqui a ir para a cidade de Sarepta e não procurar o homem mais rico de Sarepta, não procurar aquele que tinha mais posse, não procurar a alta sociedade de Sarepta, mas procurar uma viúva em Sarepta. Olha, irmãos, todos nós sabemos, naquele tempo não havia ajuda financeira do governo, não tinha Bolsa Família, não tinha aposentadoria, não tinha pensão por morte para a viúva. O tempo era de seca extrema. Ora, provavelmente aquela viúva estaria passando grande dificuldade, ele já foi sabendo disso. Ora só o que acontece. Quando Elias vai e encontra com aquela viúva que está catando ali os gravetos de madeira para poder fazer algum fogo ali e cozinhar o resto de comida que tinha, Elias primeiro chega a ela e pede água. E quando ela se manifesta para ir buscar água, Elias diz assim: traz também para mim um pão. Ela diz: olha, Senhor, a água até que eu estava indo buscar, agora pão. Eu quero dizer para o Senhor que eu estou catando esses gravetos aqui, porque em casa, o que eu tenho lá é um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite na botija e vai se acabar. Pouquinho de farinha na panela, pouquinho de azeite na botija. Vai se acabar, porque eu vou fazer um pão agora. Vamos comer. Eu e meu filho só dá para nós dois. E depois nós vamos esperar a morte e vamos morrer. Nós não temos esperança. Não tenho marido. Seca. Ninguém nos ajuda. E mesmo que quisesse ajudar, também não tem, porque a fome é grande na terra. Aí sabe o que Deus coloca na boca do profeta? Vai, faze como tu dissesse. Agora traz primeiro para mim. E assim diz o Senhor: não vai faltar farinha lá na panela, e o azeite da botija não se acabará até que haja chuva de novo sobre a terra. E ela creu naquela palavra. Irmãos, nós estamos precisando de crentes que creiam na palavra, pastor. Ela não duvidou por um instante, ela foi lá, pegou os gravetos, fez o fogo, preparou o bolo, trouxe para ele, deu comida, deu água. E o que a Bíblia diz? Que não faltou farinha na panela, nem azeite na botija. Sabe por quê? Porque Deus é providência na vida daqueles que creem. Na vida daqueles que creem na palavra. E durante o tempo que ele esteve ali, não faltou. Mas chegou um momento que Deus disse: tá bom, eu já quero agora tratar com Acabe de novo. 3 anos e 6 meses depois, chama Elias e diz: agora vai, Elias, e vai te encontrar lá com Acabe, porque eu quero falar com ele de novo. Eu quero falar com Acabe de novo. No capítulo 18, nós temos então esse encontro de Elias com Acabe. No capítulo 18, nós temos o encontro de Elias com Acabe. No final do versículo 1, Deus diz para Elias assim: vai, apresenta-te a Acabe, e darei chuva sobre a terra. Acabe, naquele dia, tinha saído com um dos chefes do seu exército, que era Obadias. E disse: Obadias, a seca está tremendo, vai morrer tudo. Todos os animais vão morrer, não tem comida. Vamos fazer o seguinte: vamos dividir a terra. Tu pega uma parte da terra, à direita ou à esquerda, e eu vou para outra parte. Vamos por todos os lugares onde tinha rio, onde tinha riacho, onde tinha barreiro. Vamos procurar pelo menos um lugar onde tem algum lugar que tem ficado algum tipo de umidade, que tem alguma planta, para que a gente possa conseguir algum capim, para que a gente possa trazer para os nossos animais e não venham todos perecer. E eles saíram. E nessa saída, Obadias encontrou Elias. Encontrou-se com Elias. Eu acho muito interessante isso aqui. Eu acho muito interessante. Veja aqui. Olha aqui.
Oh, meu Deus. Olha só aqui, olha só, no capítulo 18, versículo 10. Olha o que Obadias diz para ele. Porque quando Elias se encontra com Obadias, Elias diz: olha, vai e diz ao teu senhor que vem, que eu quero falar com ele. Eu vou me encontrar com Acabe hoje. E Obadias se humilha diante de Elias. A Bíblia diz que no encontro ele botou a cara no chão. Meu senhor, pelo amor de Deus, não faça isso. O senhor quer me matar. Porque quando eu for avisar e voltar, o Senhor Deus já terá te levado para algum outro lugar. E do jeito que Acabe está com raiva do Senhor, ele vai descontar em mim, ele vai me matar. O Senhor não sabe que eu escondi 100 dos profetas do Senhor, que Jezabel mandou matar. Eu escondi eles em cavernas e os alimentei com pão e com água. Como é que o Senhor quer agora fazer isso comigo, me mandar para Acabe, para ele me matar? Você não sabe, aí versículo 10. Tão certo como vive o Senhor, o teu Deus, não houve nação nem reino aonde o meu Senhor não tenha mandado a tua procura, e dizendo ele, não está aqui, fazia-o jurar que não te haviam achado. Agora, vai e diz a teu Senhor, Elias está aqui. Poderá ser que, apartando-me de ti, o Espírito do Senhor te leve, não sei para onde, e vindo eu dar as novas a Acabe, e não te achando, ele me matará. Mas eu, teu servo, temo ao Senhor desde a minha juventude. Oh, aleluia! Como é bom, irmão. Marco Feliciano tem um negócio de dizer assim: se eu tenho crédito no céu, nós não temos crédito no céu, nós temos pelo sangue de Jesus. Aqui, ele tinha crédito diante de Elias pelo Senhor que ele temia. Não era pelo cargo que ele ocupava, não. Aqui não era por ser grande no exército, não. Aqui era porque ele disse: eu temo ao Senhor, aleluia, desde a minha juventude. Mas olha só o que ele disse aqui a Elias: não tem nação, nem reino, aonde tu não fosse procurado. E sabe onde ele estava? Não estava tão longe, estava em Sarepta, Sidom. Não estava tão longe não. Sabe por que ele nunca foi achado? Porque quando Deus esconde, não tem quem ache. Deus escondeu o jardim do Éden, até hoje ninguém achou. A gente sabe que fica na região do Iraque, mas ninguém achou até hoje onde é que fica o jardim do Éden. Quando Deus esconde, meu irmão, se você está escondido, eu acho muito bonito isso em Colossenses, que Paulo traz essa questão do esconder, né? Que Paulo diz que nós estamos, que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Oh, será que você está guardado? A tua vida e a minha vida, Paulo diz, está escondida com Cristo, ou seja, em Cristo, e depois de Cristo ainda tem Deus. Quem é que pode te tocar, irmãos? Quem é que pode te tocar se Deus não autorizar? Quem é que pode intentar contra a tua vida? Como diz Paulo também em Romanos: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é pela tua vida, se Deus é pela tua casa, quem será contra a tua vida, irmãos? Eu até me lembro agora como a segurança em Cristo nos faz triunfar. De um hino antigo que diz, eu esqueci agora até o nome do cantor, mas que diz assim: se Deus falou que protege, pode aceitar o duelo. É Cícero Nogueira, eu acho. Se Deus falou que protege, pode aceitar o duelo. Não tenha medo de areia trazida do cemitério. Pode jogar um defunto inteiro em sua casa. Pode zombar da macumba. Deus é fiel e não falha. Pronto. É exatamente isso. Quando Deus esconde, quando você está escondido em Deus, não tem quem toque. Está escondido no Salmo 91, diz que quando nós estamos escondidos no esconderijo do Altíssimo, ah, Jesus, quem está escondido no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente. Não há nada, nem ninguém que possa te alcançar. Oh, meu Deus, que coisa grande. Elias olha para ele e diz assim: não se preocupe, eu lhe dou a minha palavra, vá lá, vá com tranquilidade, dê a mensagem, porque hoje Deus me mandou me encontrar com ele.
Não é ele que quer me achar, não. Sou eu que quero achar ele. Que eu preciso dizer umas verdades para ele. Oh, Jesus. E aí quando vem no versículo 17, quando Acabe encontra ele, Acabe diz assim: és tu perturbador de Israel? Ele na posição de rei, provavelmente montado em um cavalo, né? Elias lá, todo na sua humildade, roupas de pele de animal, todo maltratado certamente do sol, do deserto. Ele pensou que ia intimidar Elias. Elias olha para ele e diz assim: eu não sou o perturbador de Israel, mas tu e a casa de teu pai. Eita Deus tremendo. Tem que ter ousadia na presença do Senhor, meu irmão. Eu? Não. Quem é o perturbador é tu e a casa do teu pai. Tem mais. Eu vim trazer mensagem de Deus para ti aqui. Segura aí. Vai. Junta os teus profetas. Deixa eu contextualizar aqui um pouquinho, irmão. Deixa eu usar um linguajar aqui parafraseando. Junta a tua turma lá. Esses teus amigos aí que tu tem acreditado, que veio com essa tua mulher que tu trouxesse, ninguém sabe de onde. Vai lá. Traz todo mundo aqui para este monte. Monte Carmelo. Vamos subir um monte. Vamos hoje decidir. Israel precisa tomar uma decisão. Vamos ver se o Deus que eu prego é Deus, ou se o Deus que esses teus profetas frajudos pregam é Deus. Vamos levar ao monte, vamos construir um altar, e vamos colocar sobre ele 2 sacrifícios, um bezerro para mim e um bezerro para eles. Agora a gente coloca lá os bezerros, e ninguém taca fogo. Neste holocausto ninguém vai tacar fogo. Quem vai tacar fogo é o Deus que a gente serve. Se o meu Deus é Deus, ele vai tacar fogo. Se o Deus de vocês é Deus, ele vai tacar fogo. O Deus que responder com fogo, este é o verdadeiro Deus em Israel. O que Acabe podia fazer? Ele ia ser envergonhado? Não aceitar um desafio? É claro que não. O rei não podia recuar do desafio. Ele seria covarde. Ele manda então chamar todos os profetas. Oh, meu Deus. Olha aqui, ó. Olha só. 450 profetas de Baal. Versículo 19. Mais 400 profetas de Azerá. 850 profetas. É gente demais, irmão. É umas 3 ou 4 igrejas dessas cheias de gente. Só profeta, só profeta. Elias, eu estou só. Vocês são muitos. Escolham o primeiro aí. Qual é o bezerro que vocês querem? Quero isso aqui e aquele. Escolheram. Bezerro. Pronto, pode fazer o ritual de vocês. Eles prepararam o altar deles. Eles puseram a lenha deles. Eles mataram o animal. Puseram sobre o altar e começaram de manhã. Ô Baal, tá aí um texto, você pode ler. Ô Baal, responde-nos, Baal. Manda fogo, Baal. Ô Baal, ô Baal. 8, 9 da manhã, 10 horas. Por volta das 11 horas, imagina aí como esse povo estava. Hein, irmãos? No calor, né? Aquela coisa toda. Baal, acho que tem gente que já estava perdendo a voz, que a Bíblia diz que por volta dessa hora mesmo aí, eles começaram a se cortar com faca, segundo o seu costume, a se dilacerarem a sua carne, o sangue descia, para ver se Baal respondia. E a Bíblia diz que por volta do meio-dia, eles continuavam nesse desespero, mas não se ouviu nenhuma voz, não houve nem fumaça, quanto mais fogo. E então eles cessaram, não acontece nada. E ele diz: agora chegou a minha vez. Agora se sentem aí e nós vamos ver agora se Deus é Deus ou se Deus não é. Sentem aí, sente aí. Oh, Jesus. Oh, glória. Glória. Elias diz assim então, versículo 23. Tragam os 2 novilhos, escolham um para vocês. Isso aqui foi a parte que eu já falei, já fiz aqui o direcionamento. Versículo 20, deixa eu ver aqui. Versículo 27. Deixa eu ler isso aqui antes de entrar nessa parte que Elias traz o altar. Com o conceito do altar, que eu acabei pulando. Versículo 27. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles, dizendo: clamar em alta voz, pois ele é Deus. Talvez esteja pensando, talvez
alguma coisa que fazer, ou que esteja planejando alguma viagem, talvez esteja dormindo e necessite que alguém o desperte. Eu acho muito interessante essa parte aqui. Elias começou a rir, a zombar dele, a escarnecer dele. Elias pegou e existia uma multidão de gente ali que estava só olhando a disputa, irmãos. Uma multidão em Israel, porque Israel tem que ter uma decisão. E Elias estava dizendo assim, para aquilo ali servia para os profetas, servia para o povo todo. É isso aí que vocês estão adorando? Esse Deus que parece que está dormindo, tirando um cochilo? É esse Deus, ó Israel, que vocês estão adorando? Um Deus que parece estar pensando se faz ou se não faz. É isso aí, ó Israel. O Deus que vocês estão adorando, que é possível que talvez tenha feito uma viagem, não esteja vendo o que está acontecendo aqui. É isto que vocês estão adorando, Israel. Voltem-se para o Senhor, Israel. Voltem-se para o Senhor. Aí veja aqui, ó. Versículo 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. Todo o povo se chegou a ele. E Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Tem gente que quer fazer sacrifício, mas não quer reparar o altar que está em ruínas. Aqui Elias nos ensina. Temos que fazer sacrifício ao Senhor, sim. Mas precisamos logo ir reparar o altar do Senhor em nossas vidas que está em ruínas. Quantas orações que foram deixadas de lado, os períodos de nossas orações. Como disse o evangelista Jefferson em outra pregação outro dia lá na igreja. Quanto tempo faz que nós fizemos um jejum ao Senhor? Altares que estão em ruínas. Quanto tempo faz que tiramos para meditarmos na palavra de Deus? Quanto tempo faz que tiramos para orar pela vida de alguém? Altares que precisam ser restaurados. E aqui, o tempo já está acabando, meu Jesus. E aqui, nós temos então essa restauração do altar. Quando ele faz a restauração do altar, ele pega 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel, coloca lá as 12 pedras, tudo muito bem organizado, coloca a lenha, tudo no seu devido lugar. As coisas devem estar no seu devido lugar, porque nós estamos sacrificando ao Senhor. Põe o bezerro sobre o altar. Aí ele disse, ó, veja que primeiro ele chamou o povo para perto de si, né? Ele queria que o povo visse mesmo. Olha, eu quero que vocês vejam o que Deus vai fazer aqui. Não é para ficar olhando de longe não, para ter dúvida não. Cheguem perto, Deus vai fazer. E a prova maior não vai ficar somente isso aqui não. Eu não vou só pedir que ele mande fogo não. Eu vou botar mais dificuldade. Tragam água e joguem aqui em cima. Tragam água e joguem em cima do sacrifício. Porque se é difícil tocar fogo aqui, alguém pode dizer, não, foi alguém que jogou aqui uma faísca de fogo e pegou fogo. Joguem água aqui. Trouxeram então ali, como você pode observar aí no texto, no versículo 34, encheram 4 cântaros de água e trouxeram para derramar. Um cântaro tem a capacidade para 12 litros e meio de água. Ou seja, na primeira leva trouxeram 50 litros de água, jogaram em cima do altar. Já é um bocado de água. Depois trouxeram, ele disse, pode trazer de novo. Trouxeram mais 50. Ele disse, traga outra vez. Trouxeram terceira vez. Ele tinha feito uma valeta assim em volta do altar. A Bíblia diz que foi tanta água que a água encheu aquela valeta ali. Não havia possibilidade humana de pegar fogo naquele lugar. Tinha que ser Deus mesmo. Aí Elias faz a oração diante de Israel. Ô glória! Versículo 36. 36 ele começa. Ele começa dizendo assim, na parte B do versículo: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que fizeste retroceder o seu coração.
Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó, e ainda lampeu a água que estava na valeta. O que vendo o povo caiu com o rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Deus tremendo. Não queimou só o holocausto, não queimou, foi tudo, foi pedra, foi pó, foi água, lampeu, foi tudo. O povo teve que fazer o quê? Jogou-se no chão. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aí ele disse: agora vocês vão fazer uma obra para o Senhor. Vocês estão dizendo que só o Senhor é Deus? Pega esses cabas bandidos que estão aí enganando vocês. 450 profetas de Baal, 400 de Azerá. Esses canalhas que têm levado Israel à prostituição espiritual. Vamos matá-los todos lá junto ao ribeiro. Pegou todo mundo, levou para lá, e a Bíblia diz que ele matou. Baniu ali aqueles homens. O que acontece em seguida? Em seguida, ele diz então para Acabe: no versículo 40, disse Elias ao povo: agarrai os profetas de Baal, que nenhum deles escape. E assim foi feito. E Elias fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, pois a ruína de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Mas Elias subiu ao cume do Carmelo, inclinando-se por terra, pôs o rosto entre os joelhos. Disse ao seu moço: sobe e olha para a banda do mar. E ele subiu e olhou e disse: não há nada. Então Elias: volta lá 7 vezes. A 7ª vez, levantando-se do mar, a 7ª vez disse: levante-se do mar uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Então disse Elias: sobe e diz a Acabe: prepara o teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. Em pouco tempo, os céus se enegreceram de nuvens, o vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. O poder do Senhor veio sobre Elias, e cingindo ele os lombos, correu diante de Acabe até a entrada de Jezreel. Aqui é outra coisa extraordinária que eu não quero nem comentar, né? Aqui foi um poder extraordinário que Elias correu mais rápido do que os cavalos. Tem coisa na Bíblia interessante, viu? Elias correu mais rápido do que os cavalos. A mesma coisa Filipe, quando está pregando lá, que o eunuco está em cima de um carro, o cavalo andando, e aí Filipe só no deserto, é bem fresquinho lá no deserto. E Filipe, correndo e pregando: entende tu que lê? Não, como é que eu posso entender isso? Até o momento que ele manda subir ao carro, mas o tempo todo ele. Aqui Elias correu mais rápido do que os cavalos. Aí quando Acabe chega, essa leitura que nós fizemos, ele vai, vou finalizar já, e diz para Jezabel, sua mulher, o que tinha acontecido. Irmãos, qualquer líder, qualquer pessoa, não precisa ser líder não, qualquer pessoa sabe que quando nós estamos à frente de um trabalho, ou realizando um trabalho, e chegar um ápice como esse que Elias chegou, o que se espera é o quê? Conversão. Porque ele viu até que o povo respondeu no primeiro momento. O povo não fez o que ele mandou, matando os profetas. O que Elias esperava? Que certamente Israel agora se voltaria para o Senhor. Que Israel agora temeria ao Senhor. Mas ao contrário disso, ele recebe um recado dizendo que a mulher do rei disse: amanhã a estas horas, tudo que tu fizeste com os outros vai acontecer contigo. Tu estarás morto amanhã a essas horas. A Bíblia diz que ele teve medo. Medo. Porque como ser humano, irmãos, todos nós somos tendentes. Nós temos momentos na nossa fé que nós não temos medo de nada. Se o próprio Satanás fazer igual o irmãozinho que tinha lá na minha cidade de Aroeiros, uma vez, novo convertido, né? Ele tinha sido
de terreiro, ele era pai de santo. Aí ele foi cantar um hino, aí errou o hino. Aí quando ele errou o hino, ele voltou e disse: irmãos, Satanás passou por aqui agora, e eu errei o hino, mas se ele passar de novo, eu morro do rabo dele. Às vezes a gente está com uma fé desse tipo, a gente está com uma fé assim. Mas outras vezes uma mulher, que na cultura antiga, uma mulher não podia impor um medo tão grande a um homem desse jeito. Mas ela impôs. E ele sabe o que fez? Ele foi embora. Pegou o rapaz que trabalhava com ele, deixou na casa dele e foi-se embora para a banda do deserto. Lá no deserto, é aí onde entra a história da depressão. Lá no deserto, ele vai, se assenta, versículo 4 do 19, se assenta debaixo de um zimbro e pede para si a morte ao Senhor. E ele diz assim: já basta ao Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Não precisa nem muito ir mais além das coisas que eu vou dizer aqui ainda. Só que já diria, isso aqui não é depressão, irmãos. Isso aqui é alguém que está entregando os pontos, dizendo assim: Senhor, esse povo não tem jeito. Porque não é possível, depois de ver o que esse povo viu, depois de fazer o que esse povo fez ontem, hoje estão querendo me matar. Não é possível uma coisa dessa, Senhor. Já basta, me tira daqui. Irmãos, se isso é depressão, muitos de nós temos depressão. Porque quem de nós, pelo menos você falar por mim, quem de nós já teve um momento tão angustiante na vida que, entendeu, Senhor, se for a tua vontade, me prepara e me leva. Que a vida aqui na terra, para mim, não está valendo nada. Isso se chama episódios depressivos. Eu até conversei com uma amiga psicóloga para entender um pouquinho aqui. De tanto que eu já ouvi alguém dizer que Elias teve depressão. Não é depressão. A depressão, para se caracterizar como depressão, ela tem vários sintomas e ainda precisa ser persistente por um período longo. Agora, nós temos, como qualquer ser humano, episódios de depressão. Que nós temos medo, que nós temos cansaço, que nós temos uma tristeza profunda, que nós choramos por qualquer coisa. São episódios da nossa vida. Mas criou-se uma moda aí o povo fica querendo inventar, querendo trazer para os personagens aqui. Não! Elias teve uma fraqueza humana como qualquer outro. E que Tiago, inclusive, diz no Novo Testamento que Elias era um homem como qualquer um de nós. E aí, quando ele está pensando assim, um anjo do Senhor vem e o toca, desperta ele do sono. Toma, Elias, tem pão e tem carne para tu comer. Ele come, ele dorme. Aqui se cumpre o Salmo 127, versículo 2, que diz assim: aos seus amados ele, Deus, dá enquanto dorme. Elias estava dormindo, o Senhor estava provendo a sua alimentação. Você está dormindo e Deus está trabalhando por você. Amanhã é um novo dia. Amanhã tem providência. Amanhã tem uma porta aberta de Deus sobre a tua vida. Segunda vez ele dorme. O anjo vem novamente, toca nele. E a Bíblia diz aqui que o anjo traz uma mensagem para ele. Versículo 7. O anjo do Senhor voltou segunda vez, tocou e disse: levanta-te e come, pois muito longo te será o caminho. Olha, você que está querendo entregar os pontos, você que está querendo desanimar, dizendo que não tem jeito, que não há sentido, Deus está dizendo: te alimenta dessa palavra nessa noite, porque você tem um longo caminho para percorrer e Deus ainda tem grandes negócios contigo na face da terra. Segundo a palavra do anjo de Deus, levantou-se, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe. Segunda prova de que não era depressão. Porque alguém diz assim: ele tinha características de deprimido porque ele se recolheu, ele se isolou, ele se trancou dentro de uma caverna. Querem fazer alusão aos dias de hoje? Irmão, para de besteira. O texto diz aqui que ele foi sob a direção do anjo de Deus. E foi um milagre, porque a alimentação durou 40 dias. Quem é que consegue sobreviver 40 dias com alimentação? Apenas. Ele estava debaixo de um milagre. E ele não estava indo para qualquer caverna, não.
Ele não estava indo para qualquer buraco, não. Ele estava indo para Horebe, o texto é muito claro, monte de Deus. Deus estava levando ele ali para tratar com ele. Deus muitas vezes nos leva ao recolhimento, irmãos. Deus muitas vezes nos leva ao isolamento. Não é porque nós estamos deprimidos, não. É porque Ele está querendo tratar conosco. Ele está querendo falar conosco. Olha só. Ele vai para lá. Entra na caverna. Ele não passa muito tempo lá dentro, não. Que aí seria a característica da depressão. Vou terminar, estou terminando. Não passa um monte de tempo lá, não. Ficou um tempo. Mas percebam uma coisa aqui que eu quero dizer para vocês. Percebam uma coisa. Caverna, no Oriente Médio e nos países ali do Oriente, não é lugar de isolamento de imundo, não. É lugar de esconderijo. 2001, para não ficar muito longe na história. 2001. Ataque às Torres Gêmeas, 11 de setembro. Osama Bin Laden e sua trupe se esconderam aonde? Acharam ele? Dizem que acharam, ninguém nunca viu esse corpo. Dizem que depois, muitos anos depois, pegaram ele em uma casa. Mas enquanto ele estava na caverna, não teve tecnologia do mundo que achasse. Caverna, no contexto do Oriente Médio, é lugar de segurança, é lugar de proteção. Elias estava sendo protegido por Deus em Horebe, monte de Deus. E Deus, além disso, ainda estava tratando o seu psicológico, que estava de fato ali, episodicamente abalado. E aí Deus pergunta para Elias, e aí vem a terceira prova de que não era depressão. Era revolta, era desgosto com a situação. No capítulo 19, versículo 9 diz: ali entrou numa caverna onde passou a noite. E lhe veio a palavra do Senhor dizendo: o que faz aqui, Elias? Olha, na mesma noite ali, Deus já vai falar com ele. Não tem esse negócio de passar vários dias correndo de desespero dentro da caverna, não. Aí vem a resposta dele, que ele repete no versículo 14, que é a terceira prova de que não foi depressão, mas foi revolta, desgosto. Ele disse: respondeu ele: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei e agora estão tentando matar-me também. Pronto, está aqui a revolta de Elias. É quando você diz: Deus, como é que pode? Diante de tudo isso que aconteceu, esse povo ainda tenta me matar, Senhor. Já não basta quebrar a tua aliança, ter matado todos os teus profetas. Agora eu, o único que fiquei, querem matar-me também. Aí o Senhor começa a tratar com Elias. Elias, você precisa vir para fora da caverna. Eu quero falar com você. Mas perceba que ele não sai imediatamente. Ele espera a confirmação do chamado de Deus. Tem muita gente, e por que isso é necessário? Porque muitas vezes, Josiva, nós temos experiências na Bíblia e também temos no nosso cotidiano. As pessoas ouvem uma chamada, ouvem uma voz e pensam logo que é Deus e não pedem confirmação, e depois não foi Deus que falou, foi o inimigo. No caso do recenseamento, você pode ler lá em Samuel, na primeira Samuel, o escritor vai dizer que foi Deus. Mas quando vamos ler em Crônicas, a gente já escuta o escritor dizendo que foi Satanás que incitou Davi a fazer o recenseamento. Por isso veio a praga. Deus não aprovava. Não foi Deus que falou. Faltou pedir confirmação. Então, nós temos a mesma situação aqui. Elias esperou. Deus está mandando eu sair. Só vou sair quando eu estiver seguro. Só vou sair quando tiver certeza que é Deus mesmo que está falando comigo. Na sequência diz aqui que deu um grande vento. Se ele tiver saído da primeira, hein? Deu um grande vento que despedaçou todas as pedras, os penhascos que estavam ali. Imagina o vendaval. Se Elias tem saído da caverna naquela hora. Mas o texto diz: Deus não estava na ventania. Na sequência veio um terremoto que abalou toda aquela terra. Deus não estava no terremoto. Depois veio um fogo. Deus não estava no fogo. Depois veio
uma voz como uma brisa suave. Ele entendeu a voz do seu mestre e ele saiu. Ele saiu. É como Jesus quando nos chama. Jesus diz lá no Evangelho de João que as ovelhas dele conhecem a sua voz e a seguem. E quando ele saiu, ele diz: Elias, você vai sair agora, vai voltar pelo caminho de onde você veio. Deus vai mandar gente de volta para fazer aquilo que tinha feito anteriormente e agora deixou de fazer. Deus está dizendo: você vai voltar para o mesmo lugar para fazer a obra que eu tenho contigo lá, e você vai terminar a obra que eu te tenho enviado para fazer. Oh, aleluia! Aí Deus diz para Elias: você vai ungir a Azael, que é rei para ser rei da Síria. Deus não se metia em questões de outros reis, mas nesse caso, porque Deus queria punir Israel, Deus disse: vai ungir Azael. Você vai ungir Jeú como rei em Israel, e você vai ungir Eliseu como profeta no teu lugar, porque eu vou fazer uma obra com Eliseu. Agora, levante-se e vai. Tem mais, para que você não ache que está sozinho, nem ache que está sendo perseguido sozinho. Eu tenho 7.000 joelhos em Israel que não se dobraram diante de Baal, nem beijaram a sua imagem. Portanto, Elias, deixa de reclamar, levanta-te, volta para o teu caminho e faz a obra que eu estou te enviando. E a Bíblia diz que ele voltou e começou fazendo, separando Eliseu para o ministério de profeta. Encerro aqui esta mensagem, fazendo essa breve exposição da vida de um homem de Deus. Tem muita coisa ainda acerca da vida de Elias que você pode acompanhar na leitura do texto sagrado. Mas isso aqui já nos dá uma ideia de que Deus é o Deus que cuida de você, o Deus que te guarda em todos os teus caminhos, e que quando Ele estende a sua mão para te abençoar, não há rei, não há inimigo que possa te encontrar nem tocar em tua vida. Pode estar sossegado no Senhor, pode deitar e dormir, porque o Senhor é que nos concede o sono dos justos. Pai, muito obrigado por essa palavra, Senhor. Obrigado pela revelação da tua palavra, que possa encontrar, Senhor amado, corações aqui na igreja, daqueles que estão ouvindo através das redes sociais e que ouvirão depois. Meu Deus, que a nossa fé em Ti esteja assim como a fé de Elias, inabalável. Que nós não deixemos as circunstâncias, que nós não deixemos as perseguições, que nós não deixemos as tristezas dessa vida fazer-nos desacreditar de que ainda há um plano de Deus para nossas vidas aqui na terra. Portanto, Pai, eu te peço, em nome de Jesus Cristo, seja conosco e ajuda-nos a cumprir o nosso ministério.